Olá, gente, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai começar o conteúdo do terceiro bimestre falando sobre isomeria. São três tipos de isomeria, mas hoje a gente vai abordar somente a isomeria plana, que é a isomeria constitucional, tá? Nas outras semanas a gente vai vendo as outras isomerias conforme o andamento das aulas. Bom, primeiro vamos entender o que é isomeria, né? Isomeria é um fenômeno que ocorre com as substâncias que têm mesma forma molecular, mas elas apresentam algumas diferenças em suas formas estruturais. Então, onde a gente observa essas diferenças? Elas apresentam grupos funcionais diferentes, elas podem apresentar cadeias carbônicas diferentes, como saturado insaturado, ou aberta fechada, normal ramificada. Elas podem apresentar componentes como dupla ou tripla, ou ramificações, ou grupos funcionais em posições diferentes. E a palavra isômero, que a gente vai estar nos referindo o tempo todo, vem do grego e quer dizer partes iguais. Então, quando eu estiver falando dos isômeros, são os compostos, né, que montam mesma forma molecular, estruturas diferentes. Então, vamos ver os tipos de isomeria. Inicialmente, a gente vai ver isomeria plana de função. Então, o aluno previamente tem que conhecer as funções orgânicas que nós já vimos, né, para poder distinguir. Então, aqui a gente vai ter mesma forma molecular com funções químicas diferentes. A gente vai ver as mais comuns. Álcool e éter. O álcool sempre vai ser isômero do éter. Então, eu tenho aqui um exemplo do C2H6O, eu tenho formação do etanol, certo? A gente tem aqui, olha só. E o metano, que é um éter. Então, verifiquem a mesma fórmula molecular para os dois, só que eu monto estruturas diferentes, né? Com funções diferentes, ok? Mais um exemplo, a gente tem aí, ó, o álcool com o fenol e o éter. Para esses compostos, a gente tem a fórmula molecular C7H8O. Então, eu posso montar um álcool, vejam que o OH não está ligado ao anel, né? Eu tenho um CH2 antes, é um álcool. Eu tenho aqui um fenol, né? Um OH ligado diretamente ao anel benzênico. E eu posso também ter um éter, que é o éter fenil metílico. Então, viram? Isso é isomeria de função. Você tem uma mesma fórmula molecular com funções diferentes. O próximo caso é de aldeídos e cetonas. Então, álcool não vai ser isômero de aldeído, ou éter não vai ser isômero de cetona, tá? Sempre vai ser aldeído com cetona. O fato de termos uma carbonila faz com que esse carbono tenha hidrogênios a menos. Por isso que não dá para um montar com o outro assim. A gente já tem os pares, né, de quem é isômero de quem para poder facilitar. Então, nesse caso aqui, eu tenho a fórmula molecular C3H6O. Eu posso montar o propanal, né, 3 carbonos, propanal, e posso, olha a carbonila aqui no meio, propanona. Lembram, na regra, C duplo O vem na ponta com H, aldeído. C duplo O vem no meio com os carbonos, é cetona. E o último caso, que são os ácidos carboxílicos e os ésteres. Esses são mais fáceis da gente lembrar e associar, porque ambos têm 2 oxigênios na sua estrutura, né? Aqui eu tenho o ácido propanóico e aqui eu tenho o etanoato de metila, tá? Então, sempre serão esses pares de funções que vão estar fazendo isomeria entre si, certinho? Próximo tipo de isomeria, isomeria de posição. Essa aqui ela é bem tranquila da gente observar e distinguir. Nesse caso de isomeria, a gente vai ter, como sempre, né, a mesma fórmula molecular, só que as cadeias vão diferenciar no seguinte: ou a ramificação, né, muda de posição, ou o grupo funcional, ou uma insaturação. Então, vocês vão verificar que o nome da cadeia principal geralmente se mantém a mesma, né? Então, vejam, diferença na posição do radical. Eu tenho lá C6H14. A minha cadeia principal é com 5 carbonos, é o pentano. Aqui na primeira, eu tenho o radical metil no segundo, vindo da esquerda para a direita, está no segundo. Nessa estrutura, ele já apareceu no meio, no carbono 3. Então, o que aconteceu ali? Só mudou a posição do radical, do 2 para o 3. Próxima estrutura, fórmula C3H8O. Eu posso ter o 1, né, aqui no carbono 1 propan, 1 ol, ou eu posso ter também o propan 2 ol.
Então, gente, são nomes diferentes, são estruturas diferentes, têm características e propriedades diferentes. Por exemplo, a polaridade de uma molécula dessa. O fato do oxigênio, que a gente sabe que ele é muito eletronegativo, estar aqui no meio da molécula, isso mantém um equilíbrio entre os átomos, faz, por exemplo, com que essa daqui seja menos polar do que o propanol. E daí uma sequência de outras propriedades, tá certo? Próximo. C4H8, a gente vai ter diferença na posição da insaturação. Eu tenho estrutura com 4 carbonos. Na primeira, a dupla apareceu bem no início, né? O but-1-eno, tá? Que é entre o 1 e o 2. E na segunda, com 4 carbonos também, a minha dupla está entre o 2 e o 3. A gente tem o but-2-eno. Então, viram só? Diferença na posição de ramificações, grupos funcionais e insaturações. Próxima isomeria, isomeria de cadeia. Então, a gente vai verificar, né, a mesma fórmula molecular, mas com estruturas diferentes nas cadeias carbônicas. Aqui, gente, a estrutura muda totalmente, né? Muda a forma como ela é montada, muda o nome do composto. Deixa eu só colocar aqui o restante. Então, primeiro exemplo. A gente tem ali cadeia aberta e cadeia fechada, fórmula C4H8. Vejam, tem uma cadeia aberta. Vejam que a cadeia primeiro está aberta, né? A gente tem aqui o but-1-eno, e eu posso também montar a cadeia fechada, com 4 carbonos e 8 hidrogênios, que é o ciclo butano. Então, viram como mudou de uma para outra, né? Se você pegou a questão para resolver e viu que houve uma mudança tão grande assim na estrutura, é uma isomeria de cadeia. Próximo caso, a gente tem ali a fórmula C4H10. Eu posso ter uma estrutura linear, né, normal assim, ou ramificada. Aqui a gente tem o butano, aqui a gente tem o 2-metilpropano, que na verdade nem tinha necessidade do 2 aqui. Então, ali cadeia normal, cadeia ramificada. Próxima isomeria, tenha um pouquinho mais de atenção na isomeria de compensação ou metameria. Cuidado para não confundir com isomeria de posição, tá? Aqui vai mudar a posição de um heteroátomo, lembrando que o heteroátomo é um elemento diferente, um oxigênio, um nitrogênio, um enxofre, que está no meio da cadeia, tá certo? Então, mudando de posição esse heteroátomo, você tem uma estrutura diferente, uma isomeria de compensação ou metameria. Olha lá o primeiro exemplo. Aqui a gente tem um éter, um carbono à esquerda e 3 à direita. E você pode ter também esse éter montado com 2 e 2. O nome muda, metoxpropano, etoxpropano, mas continua sendo um éter e só vai mudar de posição o heteroátomo, tá? É diferente quando muda o grupo funcional completo na posição da cadeia, que é homogênea. No próximo, a gente tem, semelhante ao de cima, o N aqui no meio, ele é o heteroátomo, um carbono e 3, ou você pode ter 2, 2 e o N no meio, tá? Então, o N só andou aqui dentro dessa cadeia. Então, aqui a gente tem uma isomeria de compensação ou metameria. No meio, metameria isomeria de metameria. O próximo, C dupla O do éster. Então, aqui a gente tem 2 e 2, aqui a gente tem 3 e 1, e poderíamos ainda ter apenas 1 e 3, né? Esse daqui, olha, etanoato de etila, né? E o propanoato de metila. São ésteres diferentes, mudou a posição do heteroátomo aqui na cadeia principal. Agora, gente, próxima estrutura. Analisem 2-butanamina ou dietilamina. Isso é uma isomeria de compensação? Vocês acham que sim? Observe a posição do nitrogênio. Prestem atenção na definição da isomeria. Gente, isso daí não é uma isomeria de compensação, tá? Cuidado quando vier cadeias assim. Vejam que aqui realmente o nitrogênio está no meio da cadeia, mas aqui não tá. O nitrogênio está do lado de fora, como se fosse uma ramificação. Então, a cadeia está homogênea, não está entre os carbonos. Isso não é uma metameria. O N ou o elemento heteroátomo obrigatoriamente tem que estar no meio da cadeia. Isso daí é uma isomeria de cadeia, tá? Não é de compensação. Eu tenho uma cadeia aqui homogênea e aqui heterogênea, tá? É a mesma fórmula, então, homogênea, heterogênea. Cuidado, então,
com essas falsas semelhanças, ok? A metameria, o heterótomo tem que estar no meio da estrutura. E por último, a isomeria plana de tautomeria. Os nomes são legais, né? Tautomeria, isomeria, metameria, enfim, vamos lá. Isso aqui também é um caso especial, você pode confundi-la com isomeria de função, tá? Mas tem algumas dicas para que você possa identificar e não fazer de maneira errada. Gente, primeiro, antes da gente explicar e mostrar os exemplos, você pegou uma questão para responder, né? Para classificar a isomeria. Se aparecer essa setinha aqui, indo e voltando, que é seta de reação reversível, não precisa nem questionar. É uma isomeria de tautomeria. Por quê? A tautomeria, gente, é uma constante conversão de um composto, né, uma molécula no outro. Então, a reação reversível mostra isso. Esse transforma nesse, esse transforma nesse, e fica assim, né, nesse ciclo. Esses compostos são muito instáveis. O que quer dizer isso? Instáveis, que eles mudam com muita facilidade, né? A todo instante eles podem estar se convertendo. Então, a primeira dica, setinha de reversibilidade, ok? Segunda dica, essa isomeria acontece sempre com enol. Lembra do enol? C-O com OH, é o álcool no carbono insaturado. Então, vejam, aqui eu tenho enol e aldeído. Aqui eu tenho enol e cetona. Então, as isomerias de tautomeria vão acontecer sempre com esses dois tipos de função, tá? Enol e aldeído, enol e cetona. Então, veja o primeiro exemplo, que eu tenho etenol, essa dupla que está aqui, ela vem para cá, né? Faz dupla com o oxigênio, ele já fez as duas ligações, ele não precisa desse H. Agora, o carbono, quando né, a dupla passa para lá, ele fica só com 3. Então, o hidrogêniozinho desce, ficando CH3, tá? Então, olha, a dupla vem, o Hzinho desce. Eu tenho um enol, eu tenho aldeído. Aqui tá mais fácil ainda para a gente ver. Olha só, a dupla vem para cá, formando cetona, e o Hzinho que estava nessa hidroxila vai para lá, ficando CH3. Enol vira cetona, enol vira aldeído, ok? Então, pessoal, essas são as nossas 5 principais isomerias de função, né? Espero que vocês tenham compreendido bem. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais, tchau, tchau.